No vídeo de hoje vocês vão saber quanto que eu gastei nessa viagem para realizar o meu sonho de conhecer a neve. Se preparem. Então, pega aí papel e caneta, porque eu vou falar tudo para vocês. A primeira coisa, a primeira etapa é planejamento da viagem. Então, o que eu fiz primeiro? Eu defini datas. Então, eu viajei do dia 2 de julho até o dia 9 de julho de 2026. Segunda coisa, eu fui procurar a hospedagem. Eu encontrei um apartamento que atendia exatamente o que eu estava procurando. Eu queria um apartamento bonito, limpinho, que tivessem ali boas avaliações, que fosse um local bem organizado, que tivesse uma cozinha para eu poder fazer algumas refeições rápidas, né? Uma janta, um café da manhã. E eu consegui. Eu reservei pelo Booking, tá? Então eu baixei o aplicativo Booking, já é um aplicativo que eu uso já faz tempo. Então eu reservei por ele e o apartamento custou o valor de R$ 2.399,98. Esse foi o valor da hospedagem. Vai anotando aí. Depois que eu defini a hospedagem, eu fui buscar as passagens. Eu optei por sair o voo da minha cidade. Eu gosto de comodidade, gente. Para vocês, isso pode parecer bobagem, mas para mim não é. Então, isso é algo muito individual. Tem pessoas que preferem sair de São Paulo porque é mais barato. Maravilha. Eu não. Eu prefiro sair da minha cidade porque para mim é mais conforto. Eu vou voando até São Paulo, faz uma parada e de lá vai para Bariloche. Esse conforto todo tem um custo mais alto, obviamente. Então eu paguei ida e volta R$ 4.358,75. Eu sei que existe passagens mais baratas, gente, mas de novo, eu optei por conforto, certo? Próximo passo, contratar o seguro viagem. Até onde eu sei, é proibido você ir para a Argentina sem seguro viagem. Então, eu fiz o seguro viagem, até porque se você fica doente, machuca e cai, você precisa de um seguro viagem. Então, sempre que vocês forem viajar, faça. Inclusive, eu quero contar aqui nesse vídeo para vocês o que eu passei nessa viagem e o porquê é importante você ter o seguro viagem. Então, fica até o final para você saber o perrengue que eu tive que passar nessa viagem. Bom, o seguro viagem eu escolhi a Real Seguro e me custou R$ 73,47. Próximo passo foi definir o plano de internet, porque eu não queria ficar lá sem internet na rua, tá? Um conselho, não usem só o Wi-Fi dos estabelecimentos. Tem lugares que não vão te passar a senha. Então contrate um plano ainda aqui no Brasil, ative esse plano no aeroporto do Brasil ainda, para você chegar lá e ter internet, para você não passar perrengue. Esse plano que eu contratei de internet foi pela América Chip. Eu contratei 5 gigas. Para mim foram suficientes esses 5 gigas. Eu consegui usar a internet em vários momentos, estando fora do apartamento, porque quando eu chegava no apartamento, eu desligava os dados móveis e usava o Wi-Fi do estabelecimento. Esses 5 gigas custaram R$ 285,50, um plano de 5 gigas para usar durante 8 dias de viagem. Outra coisa também que é muito importante, como eu fui viajar sozinha, eu não conhecia a cidade, tá? Eu optei em contratar um transfer. Gente, o transfer, ele me buscou no aeroporto de Bariloche e ele me levou na porta do meu apartamento e foi super seguro. Eu vou deixar para vocês aqui o nome do aplicativo que eu usei para poder
contratar esse transfer. Eu contratei ele ainda aqui no Brasil, deixei pago também dentro desse aplicativo. Já falei com a empresa, tudo certo pelo WhatsApp, ainda no Brasil. Falei o horário do meu voo. Gente, deu tudo certo. Foi incrível a minha experiência, tá? Então, essa foi a primeira etapa, ó. Definir datas, passei para vocês, definir hospedagem, definir as passagens, seguro viagem, transfer e internet internacional. A segunda etapa é a parte de pensar nas roupas para neve, porque não é roupa comum que você usa aqui no Brasil. Então, a primeira coisa, eu pesquisei em alguns vídeos aqui no YouTube, inclusive, e a loja melhor para comprar roupa, na minha opinião, é a Decathlon. Lá eles parcelaram em até 10 vezes sem juros, tá? Mas o que que eu fiz? A primeira coisa, eu quis também tirar umas fotos legais com outros tipos de roupa, tá? Então eu quis comprar um casaco de pelo na Zara. Esse casaco custou R$ 629,50, um casaco preto. Eu também quis comprar essa jaqueta aqui na C&A, jaqueta de couro marrom. Essa jaqueta aqui custou R$ 459,99 para fazer as fotos que eu queria, enfim, para ficar um pouco mais estilosa. E eu sei que eu vou usar essas peças aqui no Brasil. Roupas para neve. Vamos lá. Blusa primeira camada, é uma blusa mais fina e ela tem um tecido bem gostosinho e bem quentinho. Essa é a primeira camada, custou R$ 99,99, então vai anotando aí. Calça primeira camada, parece uma leg, mas por dentro ela tem um tecido bem quentinho, sabe? Custou R$ 99,99. Luva, é uma luva que tem tipo um touch para você mexer no celular. Ela custou R$ 79,70. Eu quis comprar, mas não precisa se você não quiser. Tem que tirar a luva para você poder mexer no celular. Então, com essa luva, tem o touch, eu conseguiria mexer no celular. Luva para você... luva para esqui, né? Uma luva impermeável. Custou R$ 129,52. Gorro, porque gorro é importante porque é muito frio de verdade e a sua orelha vai ficar muito gelada. Então, o gorro vai ser muito bom. Então, não deixe de comprar gorro, gente. O gorro custou R$ 59,77. Meia de lã, uma meia mais grossa. Por que de lã? Porque de algodão, ela começa a molhar o seu pé de suor. Então, a de lã é melhor. Custou R$ 59,77. Bota para você andar na neve. Custou R$ 448,38. Você não pode ir para neve com tênis normal, gente. Tem que ter um calçado apropriado para neve. Então, eu já preferi levar todos esses itens na mala para eu não passar perrengue. Blusa fleece ou fleece, não sei como que fala. Essa blusa é a segunda camada, tá? Ela parece uma lãzinha. E ela custou R$ 149,99. Calça para esqui. Essa calça, ela já é a segunda e a terceira camada da parte de baixo. Ela custou R$ 298,91. Jaqueta para esqui, tá? Aquela blusa de frio que ela é a terceira camada. Ela custou R$ 697,50. Você pode sair com ela na chuva, a neve pode cair, que ela não vai penetrar nas peças de baixo. Então, já é própria para você esquiar, inclusive. Então, tudo isso aqui já são roupas próprias para você esquiar. Se você quiser levar do Brasil, que nem eu fiz, e não alugar, você já tá com as roupas próprias, que foi isso que eu quis. Por quê? Eu vou ir para outras viagens depois e eu vou poder usar essas roupas. Então, isso aqui é um investimento. O que eu gastei de roupas? R$ 3.213,01. Somando tudo isso que eu passei para vocês. Claro que
esse casaco de pelo da Zara e essa jaqueta era importante pra mim, mas pra você pode não ser. Então, se pra você não é importante, de 3.200 já vai cair pra 2.100 as roupas de neve, certo? Lembrando que aqui eu comprei um item de cada. Eu não comprei 2, 3 meias, 2, 3 calças, nada disso. É um de cada. Tudo bem, tem pessoas, ai, mas nossa, você usou a mesma roupa todos os dias? Sim, usei. E não tenho vergonha disso, até porque eu não sou rica pra ficar comprando um monte de peças, tá? E assim, você fazendo uma boa higiene, tomando banho, passando perfume, passando desodorante, as roupas não ficaram com cheiro ruim. Pelo contrário, tá? Estavam bem cheirosinhas, porque eu sou uma pessoa muito cheirosa e cuidadosa com tudo. Então, isso é bem tranquilo, tá? Inclusive a meia, usei a meia todos os dias, os 8 dias. Ai, mas, nossa, gente, confia em mim. Eu não tenho chulé, então, pra mim, valeu a pena, deu tudo certo. Não tive nenhum problema com relação a isso. Agora, nesse terceiro bloco, eu vou começar a falar como que eu cheguei no aeroporto, como que eu fui pra hospedagem, o que eu fiz no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, enfim, eu vou começar a falar aqui pra vocês, de fato, como foi a viagem. Então, meu primeiro dia, eu cheguei no aeroporto, eu esqueci de conectar o meu chip ainda no Brasil, então eu cheguei no aeroporto de Bariloche, eu tive a sorte que lá tinha internet pro público usar, então a atendente do aeroporto, que tinha lá um balcão de informações, eu pedi o Wi-Fi, ela falou que tinha, me deu a senha e eu consegui ativar o meu chip dentro do aeroporto da Argentina, lá em Bariloche. Mas eu não aconselho fazer isso, gente. Ativem o chip ainda no Brasil, dentro do aeroporto no Brasil, com a sua internet de dados móveis, ok? Eu tive essa sorte, mas pode ser que quando você vai não tenha internet no aeroporto, então não passe por esse tipo de perrengue. Ativei o chip no aeroporto de Bariloche, já mandei mensagem pro rapaz do transfer, porque a empresa de transfer ainda no Brasil falou comigo pelo WhatsApp dizendo que o motorista estaria me esperando lá no aeroporto. Motorista este que eu paguei R$ 118,52 por aquele aplicativo que eu falei para vocês. Passei pela imigração, respondi as perguntas, mostrei qual hospedagem que eu ia ficar, mostrei o endereço e eles me liberaram. Encontrei o motorista me esperando lá no hall do aeroporto. Entramos no carro, um carro comum, não era uma van no meu caso, tá? Pode ser que no seu caso vai ser uma van e outras pessoas também, mas no meu caso eu estava sozinha no carro com o motorista e foi tudo bem, super educado, ficou em silêncio, só respondeu o que eu perguntei. Então, assim, foi incrível. Cheguei na hospedagem, a dona da hospedagem me atendeu, ela estava lá me esperando no horário marcado. Eu paguei para ela em dólares, eu gravei, inclusive, eu pagando ela, escondido, obviamente, porque, sei lá, né, vai que eu levei em dinheiro, vai que ela fala que eu não paguei, então eu fiz um vídeo ali segurando o celular, discretamente, ela foi contando o dinheiro, tava tudo certo, eu tinha levado tudo trocado, tudo ok, e aí ela me apresentou a hospedagem, ela foi embora e beleza. Isso eram aproximadamente 6h30 da noite, tá? Então já cheguei ali meio de noite, eu tava bem cansada do voo, então eu não quis sair pra rua naquele dia. Então eu só tomei um banho, desfiz a mala e fiquei ali descansando nesse primeiro dia. No segundo dia, como eu não jantei no dia anterior, eu acordei morrendo de fome. E eu procurei no Google Maps mesmo, onde tinha um café da manhã mais próximo que eu pudesse ir a pé. Coloquei toda a minha roupa, que inclusive tem vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês, eu me vestindo pra poder sair pra rua. Então, encontrei um local pra poder tomar meu café da manhã. Esse café da manhã, gente, ele custou R$ 72,30. Nossa, Sheila, que caro. Sim, foi caro. Por quê?
Como eu tava com muita fome, eu fui com muita sede ao pote. Então, eu pedi uma tigela com frutas, iogurte e granola. Também pedi torradas com ovos mexidos. Pedi um suco de laranja e também pedi um chocolate quente. Tudo isso deu R$ 72,30. Ok. Terminei meu café da manhã e eu fui para o centrinho, porque eu queria comprar o Vale Transporte de Bariloche para poder andar com transporte público lá. Então, eu desci no centrinho e comprei esse cartão aqui, ó. É o cartão SUB. Esse cartão, eu vou poder usar ele em Bariloche, em Buenos Aires, em qualquer lugar da Argentina, ele serve. Então, sempre que eu vou para alguma cidade diferente, eu gosto de andar de transporte público para poder conhecer também um pouco mais a cidade. É mais acessível. Eu comprei ele por mais ou menos uns 5.000 pesos, se eu não me engano. Coloquei alguns créditos para ir usando. E cada passagem de ônibus por volta de 7.500 pesos. Lá mesmo, nesse lugar, eu perguntei aonde passava o ônibus para ir para o Cerro Catedral. Chegando lá no Cerro Catedral, o ônibus deixa você na porta do Cerro Catedral, literalmente. Aí você procura a bilheteria e você vai comprar o passe para poder subir até a montanha, que é onde está a neve. Esse passe que você compra na bilheteria chama passe Piaton, que é um passe para você de pedestre, para você só subir e ficar lá andando, tirando fotos, tá? Existe um outro passe para esqui. Esse eu não comprei. Então, o que eu comprei foi o passe de pedestre para poder subir até a neve. Esse passe custou 90.000 pesos, que convertidos em reais foram R$ 301,42. Peguei esse passe, entreguei lá pro rapaz e subi no bondinho, porque para você subir até lá no alto da montanha, onde tem a neve, você sobe de bondinho. Subi no bondinho, chego lá no bondinho, desci, já tem uma porta assim aberta, que você já vê toda a neve, todo aquele cenário maravilhoso. Aí, meu primeiro dia lá no Cerro Catedral, toda emocionada, né? Tirei fotos, fiz vídeos, enfim, né? Fiz fotos e vídeos sozinha, com o meu celular. Aí, eu quis almoçar, tava com fome, eu queria comer comida. Lá tinha opções de lanche, de pizza, opções mais baratas, mas eu optei por comer comida de verdade. Eu queria comer arroz, legumes e carne. E foi o que eu pedi. Mas tem um detalhe, gente, tudo que vocês forem comprar, convertam. Usam o Google para você poder converter a moeda, para você poder saber quanto está pagando naquilo. Porque esse almoço me custou uma fortuna. Para mim, eu achei caríssimo, tá? E eu vou falar pra você. Eu tomei uma taça de vinho e esse almoço. Sabe quanto que custou? R$ 328. Se eu tivesse convertido antes de pedir, eu não teria pedido esse prato. Eu teria pedido algo mais em conta. Mas como eu não converti, eu não podia depois, né, de barriga cheia, reclamar do preço. Então, um conselho: convertam tudo o que vocês puderem antes de comprar, para você não ser pego de surpresa, porque às vezes você acha que nem aqui, ó. Esse almoço foram 97.000 pesos, 97.900, que convertidos em reais deu R$ 300. Na sua cabeça você pode pensar, 97.000 pesos, a moeda deles é desvalorizada, então vai ser tipo uns R$ 90, R$ 100. Não, senhora, R$ 300. Então, não sejam pegos de surpresa. Hora que eu tava lá almoçando, eu vi dois amigos do meu lado, né? Que eles estavam escolhendo as fotos que eles tiraram com a fotógrafa. Eu abordei essa fotógrafa e ela falou: bom, acaba de almoçar, a gente pode fazer suas fotos, que eu quis contratar ela. Eu perguntei o preço primeiro, tá? Aí eu converti para poder entender se eu poderia pagar. E aí eu contratei ela.
Aí nós fomos fazer várias fotos, a gente fez também um vídeo que é uma trend que eu queria fazer. E, gente, ficou incrível. Essas fotos, anota aí, R$ 500. Fotos, muitas fotos e vários vídeos. Por quê? Porque ela cobra o valor por foto. E assim, como ela tirou muitas, se eu fosse comprar todas pelo valor de uma, é caríssimo. Ela faz um pacote, ela fala, ó, cada foto é tanto. Mas se você não quiser escolher, tiver dificuldade de escolher, você pode comprar todas e eu te faço por R$ 500. Falei, então tá, então vou querer assim. Então, pra mim não ficar lá escolhendo, perdendo tempo, porque é difícil você escolher foto, né, gente? É muito difícil. Aí eu preferi fazer o pacotão. Falei, não, tudo que eu fiz aí de foto, manda pra mim. E o vídeo também que eu fiz com o meu celular. Então, depois que eu tirei essas fotos com ela, eu fiquei ainda lá no Cerro Catedral mais um tempo. Fiquei lá brincando com a neve, fazendo mais algumas fotos minhas, selfie, vídeos, enfim. Finalizando lá no Cerro Catedral, eu desci novamente, né, de bondinho. E aí eu precisava esperar o transporte público da cidade, com o cartão, que eu já comentei com vocês. Aí, como ia demorar para poder chegar o ônibus coletivo da cidade, o que eu fiz? Eu comprei um chocolate quente no estabelecimento que tem lá embaixo e fiquei lá mexendo no celular até o ônibus chegar. O ônibus chegou, eu avisei pro motorista que eu queria parar no centrinho, ele deixou a gente lá, né, enfim. E aí eu fui para poder alugar as roupas do esqui, porque no dia seguinte eu iria esquiar no Winter Park. Então, o aluguel dessas roupas é um kit que eles alugam, tá? Mesmo que você já tenha luva, que eu já tinha luva, eu já tinha bota, enfim, não importa, mas o kit é mais barato. Então, eu peguei o kit deles. Esse kit, ele custou 40 mil pesos, que convertidos em reais, foi o valor de R$ 132,66. Esse é o valor da roupa que eu aluguei, que é o kit. Vinha a luva, vinha o macacão verde que eu aluguei, vinha a bota também, e também vinha uma bolsinha impermeável. E aí, peguei esses equipamentos nessa loja, já paguei antecipado, preenchi a ficha lá com o meu endereço da hospedagem, meu telefone, chamei eles no WhatsApp, eles também pediram a cópia do meu passaporte, tinha que devolver as coisas depois, tem que ter uma segurança ali, né? Fizeram o meu cadastro e tudo certo. Dali, do centrinho da loja, fui no mercado para poder comprar algumas coisinhas para deixar no apartamento, para fazer algumas refeições rápidas, né? Café da manhã, um jantar, enfim. Então, é isso. Acabei de fazer as compras no mercado e fui pro apartamento. Aí, no dia seguinte, eu já começo o dia novamente me vestindo, né? Coloquei o macacão, enfim. E aí, eu precisava ir para esse local do esqui. Só que, mesmo tendo o transporte público, eu não queria usar ele para poder ir para esse lugar. O que eu fiz? Eu contratei o mesmo motorista que me buscou no aeroporto, eu peguei o WhatsApp dele, entendeu? E eu paguei para ele me levar lá nesse local no Winter Park. Então eu fui a primeira a chegar, aí começou a chegar os funcionários e um frio, gente, um frio, vocês não têm ideia, gente. Realmente lá é frio com força, tá? Não subestimem o frio de lá, porque é frio mesmo. Cheguei lá, aí eu perguntei pra ela quanto que custava pra poder fazer o esqui. Então eu comprei lá na hora, eu não comprei antecipado, tá? Eu comprei na hora no local, o Winter Park. Esse esqui já é incluso a bota, pra conectar a bota no próprio esqui, tá? Vem incluso a bota e o esqui. Eu não quis usar o capacete porque achei que não tinha necessidade. Mas se você quiser lá também, eles alugam de forma individual. Para esquiar, o valor custou 220 mil pesos. Que convertidos esse dinheiro, que convertido em reais, R$ 738.
tá? Esse é o valor para você esquiar. Qual que é o período do esqui? Você esquia por 2 horas com o professor, tem várias pessoas, né? Vários alunos, né? Você e os outros alunos. Um professor, né? São várias turmas. E aí ele vai ensinando as técnicas para você. Então ele fica 2 horas com você e depois você fica mais 2 horas lá brincando sozinha, ok? Esquiei, brinquei, foi muito bacana. Você não é muito inclinado, é normal, assim, sabe? Uma inclinação bem comum. Como eu tava com muito medo, né? Lá era o melhor lugar para esquiar. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Procura aqui o vídeo que eu enfatizo muito essa questão. Terminei meu esqui, tava com fome. Aí o lugar lá não tinha, assim, não é que não tinha comida, até tinha lanche, pizza. Acabei pedindo tipo misto quente, sabe? Um pão na chapa com presunto e queijo. E tava bem gostoso, tá? O queijo de lá é diferente, muito saboroso, adorei. Aí veio um monte, vocês não têm ideia, até levei embora o que sobrou, porque era muito pão. Tipo pão de forma, sabe? Aí também tomei chocolate quente lá e esperei depois o meu transfer me buscar. Porque eu combinei com ele ida e volta, né? Aí ele me buscou no horário combinado. Depois que ele me buscou, ele me deixou no apartamento. Eu tive que me trocar de roupa, pegar a roupa do esqui e devolver lá na loja que eu aluguei, ok? Então foi isso. Então esse foi o meu terceiro dia em Bariloche. Porque o primeiro eu não fiz nada, que eu cheguei de noite. O segundo eu fui pro Cerro Catedral. E o terceiro dia eu fui pro Interpark para poder esquiar. Eu cheguei no apartamento, eu comprei macarrão, carne, eu fiz uma comida deliciosa, um macarrão com azeitona, com carne, porque como eu tinha comido tipo um misto quente no Interpark, gente, pra mim isso não é alimentação, tá? Desculpa. O meu negócio é comida, macarrão, arroz, feijão, não adianta, meu organismo, ele sente falta. Aí eu fiz um macarrão com carne, gente, eu comi tanto à noite, vocês não têm ideia. Foi muito, muito bom. Então esse foi o meu terceiro dia. Aí agora é uma outra etapa, porque eu passei um perrengue que vocês não vão acreditar. Vou te contar. Depois que eu jantei, que eu fiz todo esse macarrão, que eu tomei meu banho, eu comecei a sentir a minha garganta raspando, gente. E eu fiquei doente em Bariloche. Você acredita nisso? Ou seja, o meu quarto dia, eu amanheci doente. Amanheceu uma chuva que vocês não têm ideia. E ficou chovendo 3 dias seguidos. 3 dias dentro do apartamento de molho, doente e com chuva. E aí eu precisei, gente, acionar o meu seguro viagem, tá? Por isso que eu falo pra vocês, quando vocês forem viajar pra qualquer lugar que não seja dentro do Brasil, que seja fora, contrate o seguro viagem. Mesmo que o país não obrigue ter o seguro viagem, sempre tenha, porque você nunca sabe a hora que vai precisar. E aí eu chamei a empresa no WhatsApp do seguro viagem, né? Enfim, fui atendida muito rápido, de verdade. Eu chamei eles, passaram acho que 2 ou 3 horas, eles já me deram o local, Sanatório Bariloche, uma coisa assim, o hospital. Já fui para esse hospital, já me atenderam lá super rápido. A médica fez questão de prescrever os remédios, ela prescreveu o relatório médico na língua dela, né, obviamente, mas a prescrição dos remédios tomar 2 comprimidos ao dia, ela fez em português pra mim, ai que fofa, vocês não têm ideia. E aí me receitou os remédios, fui na farmácia comprar esses remédios, tá? Nesse dia que eu fiquei doente. E aí o seguro viagem cobriu os remédios, inclusive quando eu voltei de viagem, o prazo para reembolso são 7 dias. Eu gastei de remédio R$ 186,
R$1,72. Eles me reembolsaram esse valor na minha conta depois de 7 dias, caiu certinho. Então, assim, o seguro viagem funciona. Nunca precisei acionar, mas dessa vez foi necessário e deu tudo certo. Então, assim, um seguro viagem que eu paguei R$73,47, eu paguei só isso. Isso não paga nem os remédios que eu gastei. Percebe? E eles me reembolsaram o remédio R$187, gente. Então, assim, vale muito a pena. Aí, passaram aí esses 3 dias de molho doente. Gente, eu fiquei muito mal. A minha voz mudou totalmente, sabe? Toda congestionada. Enfim, um caos. Mas deu tudo certo, melhorei. Aí, também ficou chovendo esses 3 dias, né? Então, ficou elas por elas. E aí, depois, os outros dias, eu consegui, de fato, fazer mais algumas coisas, mas assim, não fiz mais nenhum passeio, assim, de fato. Eu voltei no Cerro Catedral depois de novo, um outro dia, depois da chuva, depois que eu fiquei doente. Fui no centrinho, dei mais umas voltas. Eu fui num restaurante muito bacana, vocês não têm ideia. Esse restaurante foi maravilhoso. Eu tive uma experiência muito incrível. Eu preciso pegar para poder colocar para vocês aqui o valor que eu gastei nesse restaurante. O restaurante que eu fui para poder almoçar no dia 8 de julho. E esse restaurante é um restaurante, assim, eu achei bem sofisticado, tá? O cardápio incrível. Eu pedi uma carne deliciosa com legumes assados, arroz, pedi uma Shandong também. E essa conta, gente, o restaurante chama Alto El Fuego. E a conta deu 74.250 mil pesos, que convertidos em reais, deu R$254,34. Muito bem servido, assim, bastante comida. Eu comi tudo, tomei uma Shandong, que deu uma taça de Shandong. Gente, tudo maravilhoso. E a localização desse restaurante é bem pertinho de onde eu estava hospedada. Então, você se hospedar ali próximo do centrinho é a melhor opção. Tudo que você vai fazer, você faz meio que a pé. Claro que os pontos turísticos, Cerro Catedral, você vai é longe, é bem longe, tá? Então, mas você pode fazer com o transporte público, que nem eu fiz aqui, ó, com cartão de transporte público. Nessa última etapa, a gente vai falar sobre dinheiro. Quanto que eu levei de dinheiro e como que eu fiz para poder pagar as contas lá na viagem. Restaurante, passeios. Eu levei 2 cartões, Nômade e Wise. Desses 2, qual que é o melhor? Eu vou direto ao ponto, tá? O Wise, ok? O Wise, sem dúvida nenhuma. Por quê? Você pode transferir qualquer valor para cá que converte na moeda local. Qualquer valor mesmo, R$10, R$5, R$30, R$50. Diferente da Nômade. A Nômade você precisa colocar R$500, é o mínimo, para poder converter, tá? Mas também foi aceito em vários locais lá. Eu tinha R$500 nele, eu usei, converti para dólar e fui passando lá no débito e já convertia para moeda local. Agora, o Wise, eu ia transferindo do Nubank, da minha conta, para ele, e eu já ia convertendo em tempo real. Então, mesmo que era domingo, feriado, sábado, de madrugada, de manhã, gente, ele convertia pelo aplicativo. Não precisava estar em horário bancário. É muito bom, vocês não têm ideia. Então, eu coloquei dinheiro aqui e eu fui usando. Todos os lugares que eu fui, aceitava. E é sempre débito, tá? Então, a bandeira dele é Visa, tá bom? Outra coisa, dinheiro. Fui na Western Union aqui no Brasil ainda, tá? Na minha agência, aqui na minha cidade. Eu procurei no shopping, tem uma agência lá da Western Union. Eu tô em Ribeirão Preto.
eu levei, ela me perguntou, qual documento que você vai usar lá? Eu falei, o passaporte. Ela falou, então eu preciso dele. Entreguei pra ela aqui no Brasil, na Western Union. Entreguei pra ela e aí ela registrou lá, fez o meu cadastro. E ela disse, quando você quer colocar? Coloquei lá o valor que eu queria resgatar lá. E ela falou, quando você chegar lá na Western Union, em Bariloche, você precisa apresentar este documento, que é o mesmo que você me apresentou aqui no Brasil. Por quê? Se você apresenta lá em Bariloche o seu RG válido, né? O RG é válido por 10 anos, tem que estar dentro da validade. Então, aqui no Brasil, você apresentou isso aqui e lá o RG, você não vai conseguir sacar seu dinheiro. Se atenta a isso. Então, assim, muitos vídeos aqui na internet falando, ai, fui roubada pela Western Union. Mentira, não foi roubada. Na verdade, a pessoa não fez o procedimento correto, tá? Então, aqui no Brasil, eu levei o passaporte, eu tenho que apresentar lá o passaporte. Entende? Então, é isso. Não, Sheila, eu não tenho passaporte. Ok, você pode ir pra lá só com o seu RG válido. Tem que estar dentro da validade de 10 anos. O seu RG, você emitiu ele nos últimos 10 anos? Se foi, ok. Se não foi, não vai conseguir entrar. Então, cheguei na Western Union, saquei meu dinheiro tranquilamente, não tive nenhum problema, certo? Beleza. O que eu levei de dinheiro, gente? O valor total, sem enrolação, R$ 2.949,48. Esse foi o valor que eu levei de dinheiro, somando tudo, tá? Porque o que eu fiz? Como esse cartão aqui, eu podia ir transferindo dinheiro aos poucos, eu não joguei tudo aqui. Conforme eu ia precisando, eu ia transferindo o dinheiro do Nubank para cá. Tanto que, no fim da viagem, não ficou praticamente nada aqui. Porque eu fui controlando essa questão do saldo, entendeu? Então, no último dia, inclusive, eu até transferi, acho que 50 ou 100 reais para cá, para eu poder comer no aeroporto alguma coisa, entendeu? E aí eu usei lá e ficou meio que zerado, sabe? Então, esse foi o valor. Agora, vamos somar, né, o valor total da viagem? Mas, espera aí, antes disso, eu quero falar para vocês. No meu último dia de viagem, eu já conheci toda a cidade, né? Conheci boa parte. Eu já tinha o cartão de transporte público. Ou seja, para ir da hospedagem para o aeroporto, eu sabia qual ônibus que eu ia usar. Porque eu perguntei pro pessoal lá. Então, como eu sabia o ônibus que eu ia usar, eu usei o transporte público. Então, para voltar, para ir da hospedagem para o aeroporto, para ir embora, eu não usei o transfer, porque eu não tinha comprado a passagem de transfer para voltar, porque eu já tinha em mente isso, que eu queria voltar de ônibus, né, transporte público. Então, o transfer que eu gastei foi só quando eu cheguei em Bariloche. Para ir embora de Bariloche, eu usei o transporte público, que foi R$26, tá? 7.500 pesos que eu coloquei aqui no cartão de saldo. Então, somando aqui todos os valores da viagem, sabe quanto que custa a minha viagem? R$13.423,55. Esse foi o valor total da minha viagem. E aí, o que você achou? Caro, barato? Coloca aqui nos comentários pra mim. Até o próximo vídeo. Beijo!